que Deus vai falar conosco, amém? Você quer ficar de pé em reverência à palavra de Deus, por gentileza? Capítulo 12, do verso 7 ao 18. Diz assim a tua palavra: agora, pois, ponte-vos aqui em pé, e contenderei convosco perante o Senhor todas as justiças do Senhor, que fez a vós e a vossos pais. Havendo entrado Jacó no Egito, vossos pais clamaram ao Senhor, e o Senhor enviou a Moisés e a Arão, e tiraram a vossos pais do Egito, e os fizeram habitar neste lugar. Porém, esqueceram-se do Senhor seu Deus. Então os entregou na mão de Sísera, cabeça do exército de Azor, e na mão dos filisteus, e na mão do rei dos moabitas, que pelejaram contra eles. E clamaram ao Senhor e disseram: pecamos, pois deixamos o Senhor e servimos aos Baals, Astarotes. Agora, pois, livra-nos da mão de nossos inimigos e te serviremos. E o Senhor enviou a Jerubaal e a Bedã, Jefité, Samuel, e livrou-vos da mão dos vossos inimigos em redor, e habitastes seguros. E vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, me dissestes: não, mas reinará sobre nós um rei, sendo, porém, o Senhor vosso Deus, o vosso Deus, o vosso rei. Agora, pois, vedes aí o rei que elegestes e que pedistes, e eis que o Senhor tem posto sobre vós um rei. Se temerdes ao Senhor e o servirdes, e derdes ouvidos à voz do Senhor, e não fordes rebeldes ao dito dele, assim vós, como o rei que reina sobre vós, seguireis o Senhor vosso Deus. Mas se não derdes ouvidos à voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes ao dito do Senhor, a mão do Senhor será contra vós, como era contra vossos pais. Ponde-vos também agora aqui, e vede esta grande coisa que o Senhor vai fazer diante dos nossos olhos. Não é hoje a cega dos trilhos? Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuva, e sabereis, e vereis que é grande a vossa maldade, que tendes feito perante o Senhor, pedindo para vós um rei. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia, pelo que todo o povo temeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel. Amém? Amém, Jesus. Amado Deus, nos ajuda, Senhor. Obrigado, Senhor. Através dessa palavra, através desse texto, Senhor, para que a tua igreja compreenda, Senhor, qual é a tua palavra, Senhor. vontade, Senhor. E qual é, Pai querido, oh meu Deus, a tua mensagem, Senhor, para o coração deles nesta noite. Em Nos nome de abençoe Jesus. a nossa mente Amém. para recebermos. Em Glória a nome Deus. de Jesus. Amém. Senta um pouquinho. Irmão, Samuel aqui, ele está meio resignado, né? Ou seja, ele está tentando trazer as verdades para o presente momento da vida do povo. O povo estava com uma dificuldade em relação aos amonitas, aos filisteus, que nos dias de Samuel estavam ainda guerreando, brigando com o povo de Israel. Eles cultivavam, eles plantavam, né? Quando não eram os filisteus, eram os amonitas que vinham e roubavam a safra, roubavam a colheita. E deixavam um pouquinho, porque sabia que era um povo de
trabalho, era um povo de força, e eles iam plantar de novo, ia produzir, e eles depois retornavam para pegar de novo. Amém? Estão entendendo? Amém, Jesus. Então a grande dificuldade do povo era essa questão também. A agricultura estava em perigo por causa dos roubos, por causa do povo, né? Os amonitas, os filisteus tinham grandes exércitos, soldados, rodavam ao redor tentando subjugar todos os povos ao redor. E eles precisavam de alimento, eles faziam guerra, mas não tinham tempo para produzir o seu próprio alimento. Então eles sabiam que o povo de Israel tinha. Eles pensavam, não, deixa a hora que tiver a hora da colheita, a gente vai lá e pega o que a gente precisa. Nós estamos em maior número, temos mais força, e eles não têm nenhum rei. Eles não têm como se organizar. Peraí, eles não estavam sozinhos. Samuel diz assim, vocês pediram um rei, mas vocês esqueceram que vocês tinham um Deus que poderia ser o vosso rei. Mas agora vocês querem um rei, e agora reclamam também e pedem que eu converse com Deus a respeito da situação que vocês estão enfrentando. Não é melhor vocês falarem com o rei que vocês elegeram, que vocês quiseram, para que ele tome as providências necessárias? Porque quem quer reinar tem que saber administrar. Não é? É o que estava faltando naquele momento. E aí continua a saga, né? Do povo sofrendo, porque abandona a fé em Deus. Porque se eles tivessem dando ouvido à palavra, porque Samuel, com certeza, era mais que profeta, ele era sacerdote, foi criado no templo, sabia tudo do relacionamento espiritual com Deus, sabia tudo sobre o templo, sobre o lugar santo dos santos, dos sacrifícios, dos holocaustos, das intercessões, das orações. Cobertura espiritual o povo tinha. O que faltava neles era o reconhecimento através de Samuel de que Deus era com eles. Mas não, todas as nações ao redor tem um rei, tem um exército, e nós não temos. Então eles pediram um rei, e Deus falou, tá bom, então reúne aí, vamos ver aí, escolher do povo, né? E eles escolheram, elegeram. Quem eles elegeram? Saul. E Deus falou para Samuel, então vai lá, unja Saul, tá? Cumpriu-se o protocolo, espiritualmente falando, né? Diante de Deus, apresentou ao povo, o povo elegeu, o povo aprovou, Deus abençoou, unja, é rei. Só que daí para frente, as coisas mudaram em partes. Mas a parte espiritual, a parte da comunhão com Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, como diz aqui Samuel, o Deus que desde lá do Egito, é um Deus que nunca abandonou, sempre socorreu o seu povo, sempre colocou homens capacitados para ajudar vocês nas dificuldades, deu os livramentos no momento certo, na hora exata. E olha que vocês estão, se temerdes ao Senhor e servirdes e derdes ouvidos à sua voz, e não fordes rebelde ao dito do Senhor, assim vós, como o rei que reina sobre vós, seguireis o Senhor vosso Deus. O que a gente observa, irmãos, é que Samuel ele manifestou o verdadeiro coração de um profeta ao pleitear com o povo para que eles permanecessem fiel a Deus e a sua lei, a sua palavra. Antes de mais nada, permanecer fiel a Deus e a sua lei. Sendo assim, o profeta ele permaneceu fiel a Deus, sem nunca se desviar em toda a sua vida da sua original integridade pessoal, nem em sua missão,
nem da sua mensagem, das suas orações, do seu culto a Deus. Samuel não se desviou. Foi um profeta perfeito. E se a gente observar o versículo 3 a 5, olha o que Samuel diz: eis-me aqui, ou seja, eu estou aqui. Testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. Está falando do rei, né? Se caso eu tomei um boi, se acaso eu recebi um jumento, se acaso eu defraudei, se acaso eu tenho oprimido, e cuja mão tenho tomado presentes, e com ele encobri os meus olhos, e vou-lo restituirei, devolverei tudo. Ele falou: vê se eu tenho me aproveitar da minha posição. Então no versículo 4 eles respondem, né? Em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. E eles lhe disseram: o Senhor seja testemunha contra vós, e o seu ungido seja hoje testemunha de que nada tendes achado na minha mão. E disseram ao povo a única só voz: seja Deus testemunha. Então o povo reconhece em Samuel sua integridade. Ele diz: eu não estou aqui para tirar proveito, eu não estou aqui para me beneficiar, eu estou aqui para dizer para vocês realmente o que Deus quer, o que vocês façam, como vocês vivam, qual é o relacionamento que vocês têm que ter com Ele. Irmãos, essa é a posição do profeta, essa é a posição do pregador, essa é a posição do evangelista, do pastor, do bispo, sei lá o nome que quiser dizer, tomar o dirigente. Essa é a obrigação. Não se preocupar com os presentes, com os brindes, com o salário, com isso, com aquilo, com aquilo outro, com as benéficas. Não se preocupar se realmente o povo está em comunhão plena com Deus e com a palavra de Deus. Aí a gente está falando hoje da estrutura, né? Da indumentária da igreja física hoje. E a gente está dizendo, nossa, tem umas coisas estranhas acontecendo. Isso atrai as pessoas, mas não atrai almas para o reino. Penso eu. Às vezes eu fico com desejo de entrar numa igreja dessa e pergunto assim: por que escuridão? O que a luz tem a ver com as trevas? Por que precisa de tudo isso? Para falar de uma coisa tão simples, que é o Jesus te ama, Jesus quer te salvar, o céu é logo ali, se prepara. Então a gente fica às vezes preocupado e não entende, mas a gente tem que ir para a palavra, aprender com a palavra e falar a palavra, pregar aquilo que Deus manda pregar. Lembra que nós comentamos domingo? Nós estávamos falando de Jonas, não foi? Jonas vai lá e prega a mensagem que eu disse para você pregar. Não é o que você está achando desse povo, não é o que você pensa, não é. Não, diga o que eu mandei você dizer. Versículo 14 diz assim: olha, se temerdes ao Senhor, dando ouvidos, não é? Samuel deixou claro que a bênção de Deus e a prosperidade da nação não depende de um rei. No nosso caso, a prosperidade, a bênção, né, de Deus sobre a nossa nação, sobre o Brasil, não depende do presidente. Não depende do presidente. Sabe de quem depende? Do povo. Pastor do povo, mas quem faz as coisas erradas é ele. Mas o povo, o que o povo está fazendo? Como eu já disse, eu estava fazendo. Está errado, biblicamente. Estou criticando, estou blasfemando, estou falando mal. Estou apontando os erros, apontando as falhas. Mas não depende dele para o meu país ser feliz, ser próspero. Depende do povo que serve a Deus aqui. Amém? Samuel diz
a prosperidade de Deus, as bênçãos de Deus sobre uma nação não depende do rei, não depende de quem governa, não depende do governante, mas de buscar a Deus com temor e servi-lo com toda obediência. É o povo, é a nação em si que tem que servir a Deus, acreditar em Deus, esperar em Deus, confiar em Deus. E Deus não somente diz assim, ó, orai pelos seus governantes, orai pelos aqueles que estão em eminência sobre vocês. Olhe por eles e deixe que o resto eu faço. É mais ou menos isso que Deus diz. Versículo 24 e 25 diz assim, olha: tão somente temei ao Senhor e serve-o fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas vos fez. E o 25, porém se preservardes em fazer, perseverardes em fazer o mal, perecereis assim, como perecerá o vosso rei. Ou seja, se nós continuarmos pensando mal, falando mal, criticando, vai perecer nós, vai perecer o governante também. É o que eu entendo. É o que a Bíblia revela dentro de mim, irmãos. E eu não sei como é que você está vendo essa situação, essa posição. Mas se as coisas estão ruins na nossa casa, quem é o chefe da casa? Quem é o cabeça da família, da casa? Espiritualmente é Cristo, não é? Mas dentro do nosso convívio, do nosso conceito de sociedade, é o homem, é o marido, é o esposo. Por que o diabo está tão disposto a destruir casamento? Fazer as mulheres tudo ficar sorteirona, fazer as mulheres ficar tudo viúva de marido vivo, para que a casa sofra consequências a esse respeito. Por que as mulheres hoje querem explodir com o feminismo? Quer estar acima dos homens? Não estou querendo ser machista. Apenas estou dizendo assim, é o trabalhar do diabo para destruir o relacionamento familiar, o equilíbrio. E olha que ele tem alcançado sucesso. Versículo 21. E não vos desvieis, pois seguiríeis, né? Ou você seguiria as vaidades? Vaidades aqui, irmão, tem um sentido de idolatria, né? De dispersão, de adoração a outras coisas, não ser a Deus. Samuel advertiu os israelitas contra a adoração a deuses pagãos, vazios de poder, e que somente o Senhor Deus de Israel poderia lhes socorrer em qualquer dificuldade. Não tinha outro. Então eles, tanto na questão social, na questão administrativa do reino, mesmo com Saul sendo eleito rei, eles tinham dificuldades, mas a maior dificuldade deles era espiritual, era da comunhão com Deus, porque eles se desviavam, eles começavam a servir os outros deuses por causa das influências dos outros povos. Havia muitos que consultavam, sabe, os adivinhos da época, se desvirtuavam, se inclinavam diante de outros deuses. O Deus de Israel parece que não responde, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó parece que se calou. Eu vou falar com, sei lá, com Astarote, com países, com sei lá com quem, para ver se resolve meus problemas. E era essa coisa que faziam essa separação do povo com Deus. Deus se irritava, irmãos, com isso. Você acha que nos dias de hoje não é a mesma coisa? É um absurdo dizer, mas tem crente que acredita em signo ainda. Consulta signo. Eu não lembro o nome do pastor aí. Que Deus tenha misericórdia dele, abençoe a vida dele.
Mas, irmãos, ele pratica a numerologia, um programa de rádio. Ele fala, muita data do seu nascimento, eu vou aqui profetizar a sua vida com a sua data de nascimento, o número do seu documento. Isso é coisa de ciência da numerologia, da tarologia. Nós vamos chegar lá mais em frente. No 22, Samuel diz assim, olha, obedecer é melhor que sacrificar. Não é? Vamos avançar? Diga, pastor, eu estou entendendo, estou curioso, eu quero avançar. Está entendendo? Sim. Podemos avançar. Até aqui você entendeu? Sim. Qual é a dificuldade do povo, mesmo tendo um rei? Sabe qual é a dificuldade do brasileiro, mesmo nós tendo um governo, seja de esquerda ou de direita? A gente abandona Deus. Olha qual é a dificuldade hoje de se pregar o evangelho na sua integridade. Falar de salvação, de arrependimento. Falar que assim como o céu é real, o inferno também é real. Assim falar como o Deus de Israel é real, verdadeiro. E falar que o Satanás também é verdadeiro. O povo não leva isso em consideração. O povo está iludido com a questão, sabe, do chega fácil, do me dá fácil, do crescimento, da prosperidade física, material, a qualquer custo. E sacrificam, né? Sacrificam vida, sacrificam bens, sacrificam tempo, desperdiçam tempo, né? Porque obedecer de coração a palavra do Senhor é melhor do que qualquer forma exterior de adoração, de serviço a Deus, de abnegação pessoal. Obedecer a Deus é melhor do que qualquer coisa, é um sacrifício melhor. Obedecer. E obedecer é sacrificante. É um sacrifício, você tem que lutar contra o seu ego, contra o seu humanismo, você tem que lutar contra a sua carne. Mas é um sacrifício que Deus se alegra. Que adianta eu dizimar o ano inteiro, ofertar o ano inteiro, ser desobediente a Deus? Que adianta eu ir para uma escola de teologia, estudar, fazer o pastorado, não sei o que, dizer que sou o cara e sou desobediente a Deus? Qual é o sacrifício que Deus vai receber? Vamos para o capítulo 15, versículo 22 e 23. Capítulo 15, 22 e 23. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. Então o que o povo fazia com Samuel? Samuel, eu trouxe o carneiro para que vocês sacrifiquem o holocausto do Senhor, porque eu pequei, porque eu estou em pecado. Aí não era assim que funcionava no templo? Tinha lá o lugar que fazia o sacrifício, as ofertas manjares, os pacíficos, né? O sacrifício para apagar o pecado, para cobrir o pecado, esconder o pecado. Tinha um sacrifício. Irmãos, é isso que o Samuel, não, eu não estou aqui só para isso. Você acha que Deus já não se cansou de ver tanto bicho sendo queimado aí, tanta carne sendo queimada? E vocês continuam fazendo as mesmas coisas, cometendo os mesmos erros. Você não acha que às vezes Deus pode estar cansado com o meu louvor, com a minha adoração, com a minha oração prolongada, minhas palavras bem formalizadas? E olha para dentro de mim e vê que eu sou um desobediente, um rebelde. Como é que
Deus vai responder. Mas Deus é misericordioso. Fala, Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Deus me ama. Deus me ama. Por isso que muitas vezes Ele continua nos abençoando. Ele não faz tudo que a gente quer. Ele não realiza muitos sobrenaturais na nossa vida, mas Ele nos abençoa com o maná do dia a dia. Porque Ele é bom e misericordioso. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Não é pesado isso, irmãos? Aleluia. Eu anotei porque falei, Deus, se eu não anotar eu não vou conseguir falar. Versículo 22 e 23 do capítulo 15. Vamos para o 23 agora. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Palavra dura para Saul. Porque Saul, em dado momento aqui, ele quis fazer um sacrifício. Ele estava esperando Samuel para fazer um sacrifício a Deus. Estava lá com os problemas com Amaleque, com os amalequitas. Aí ele se antecipa, ele quis fazer um sacrifício lá. Aí o Samuel chega e fala, mas o que você está fazendo? Você é louco? Isso não cabe a você fazer? Não, você estava demorando. Sabe, irmão, às vezes aquela campanha que o pastor fala, vamos orar, irmão, que eu tenho 7 dias, vai acontecer, e vai. Aí você ora 7 dias, não acontece. Ah, Deus em silêncio. Né? 2 ou 3 lá dentro da igreja, glória a Deus, me abençoe, aí você está comigo, não ouvi nem o barulho das asas do anjo passando perto de mim. Aí você fala, não, vou dar o meu jeito, não é? É o que está acontecendo com muitos crentes, irmão. Não, esse pastor aí só prega, mas não acontece nada, eu vou. Irmãos, assim como ele falou que a prosperidade de uma nação, as bênçãos sobre a vida de uma nação, não depende do reino, a prosperidade da igreja, as bênçãos sobre a igreja, não depende só do pastor. O pastor é o canal. O pastor é o tubo da nascente. Amém? Eu sou o cano da água que vem da fonte da vida. E ela tem que passar por mim. Só que ela tem que sair limpa lá. O cano não pode estar sujo, enferrujado, cheio de impureza. O cano tem que estar limpo. A água sair líquida da fonte e jorrar para matar sempre da mesma forma. Limpa, pura, santa, sagrada. Qual é a nossa responsabilidade, irmãos? Mas só o povo, a igreja prospera quando o povo realmente dá ouvido e segue a palavra. Amém? Aí Deus rejeitou Saul. Irmão, o pecado da feitiçaria, que aqui é falado, é algo muito sério. Muito sério. Eu vou resumir para você aqui o propósito, o efeito da feitiçaria. O pecado da feitiçaria, irmãos, é algo terrível, diabólico. Porque tudo isso se resume numa coisa: procurar controlar eventos. Feitiçaria procura controlar eventos, controlar a vida de pessoas, controlar o futuro das pessoas. E por meio de espíritos, às vezes até de pessoas falecidas, tenta interferir na tua relação com Deus. Pessoas falecidas, pastor, explica isso. Os
maiores santos aí, divulgados no mundo inteiro, que uma igreja, uma denominação aí, mundial, resolveu dizer que são santos, que são intercessores diante de Deus por nós. Quem são essas personalidades? Quem são esses irmãos? Pessoas falecidas, pessoas que morreram. Não é? Qual é a maior entidade adorada na França? Joana d'Arc. Quem era Joana d'Arc? Uma plebeia, filha de plebeus, que se revoltou com o sofrimento do povo na época. Os senhores feudais, eles exploravam as pequenas propriedades, eles tiravam o melhor que eles produziam para eles, deixavam eles na miséria, eles não repassavam benefícios, eles não cuidavam, eles não tinham direito a nada. Então ela se rebelou, se tornou uma heroína lá, né? Houve uma guerra civil, ela foi uma líder na guerra civil. Mataram ela, a igreja matou ela na fogueira, como feiticeira, como bruxa, porque ela tinha o autodomínio de falar, ela conseguia expor a verdade ao ouvido do povo, e falava de Deus, e falava de que Deus tinha que acreditar em Deus, não no bispo, no arcebispo. Eles se indignaram, falaram que ela era bruxa, sentenciaram, mataram, queimaram. Depois de uns 100 anos, ela se tornou santa, pela igreja que matou ela. Que história doida! E olha nos outros países quantas coisas semelhantes aconteceram. E aqui a palavra de Deus diz assim: são pessoas falecidas. Buscar essas pessoas, consultar essas entidades, essas pessoas, é um pecado igual ao da feitiçaria. É você colocar isso no lugar de Deus na sua vida. Porque Deus sim tem o domínio do presente, do futuro e sabe tudo do passado. Deus não intervém no passado, mas Ele conhece todo o passado. Ele trabalha no presente e no futuro, todo o tempo. Amém? Louvado seja Deus. Esse Deus sim tem controle dos eventos. Deus poderia aplacar essa tempestade e não fazer ela chegar no Brasil ou qualquer cidade, poderia, mas às vezes Deus não intervém, porque Deus às vezes está entristecido. Levíticos 19, 26 e 31 diz: não comereis coisa alguma com sangue, não agourareis, nem adivinhareis, não vos virareis, ou procurareis, ou dar atenção para os adivinhadores, os encantadores, não os busqueis, senão vocês irão se contaminar com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Aleluia. E tem gente que pega esses tipos de pessoa que faz essas coisas, é meu guru espiritual, é o meu pai na fé, meu pai espiritual, meu ajudador. Misericórdia, irmãos, é Jesus. Deuteronômio 18, do 9 ao 12: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos, ou daquelas nações. No meio de ti não se achará, ou não deve ter, quem faça passar pelo fogo seus filhos, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, encantadores, e nem quem consulte um espírito adivinhante, nem quem consulte os mortos. E tem muita gente aí consultando morto, né? Vou tomar um passe com o defunto lá, que encarnou, não sei quem aí. Meu Deus, se eles soubessem a abominação que eles estão se tornando aos olhos de Deus. Seguindo: pois todo aquele que faz estas coisas é abominação ao Senhor, e por fazerem isso se tornam abomináveis ao Senhor teu Deus, e Ele os lança fora de diante de ti.
seja, Deus não aceita, Deus não recebe essas pessoas. Viu como é perigoso o crente ficar nessa? Consultar prognosticador, ligar lá para a rádio, dizer, minha data de nascimento é tal, qual é a bênção para mim? Misericórdia, irmão. Não é? Voltando lá no capítulo 12, no verso 22, o Senhor não desamparará o seu povo. Deus continuou a insistir em cuidar de Israel, apesar dos israelitas terem feito uma má escolha e se afastado da perfeita vontade divina para eles. Mas na sua misericórdia e paciência, Deus continua os abençoando, mesmo quando fazem escolhas erradas. E entramos por um caminho que não é da sua vontade para a nossa vida. Quando saímos fora da vontade do Senhor, devemos buscar o perdão e retornar à obediência e ao seu serviço com todo o nosso coração. Se assim fizermos, Deus nos abençoará em nossa condição atual. Amém? Você pode ter vivido uma vida miserável desde ontem. Você pode ter passado um ano, a sua vida pode ser desde a infância, da meninice, uma vida de sofrimento, de angústia, de tormento. Não, se arrependa, amém? Pratique o perdão, fale com Deus, entre em comunhão com Deus, porque Ele vai mudar a história da sua vida, se você verdadeiramente quiser, e deixar que Ele opere através de você. Amém, Jesus. Amém? Não que eu seja o máximo de exemplo, vamos se dizer, mas, irmãos, se eu não tivesse me convertido, às vezes eu me pergunto, se eu tivesse continuado nos meus caminhos errados, misericórdia, eu não sei se eu estaria vivo, eu não sei qual seria a minha sorte, garanto que melhor do que hoje, da atual, não seria. Amém? Então houve um momento do arrependimento? Houve. E Deus trabalhou. Deus está trabalhando. Deus está cuidando. Deus está zelando. Amém? Se no entanto persistirmos, em seguir o nosso próprio caminho, isso irá resultar em nossa ruína. Olha o que aconteceu na vida de Saul. O Samuel vai e adverte ele. E ele continua errando. Aí um dia Deus fala, Samuel, vai lá e fala para o Saul que eu rejeitei ele. Aí Deus ainda permite que o espírito mau fique assombrando a vida do Saul. Sabe que às vezes eu penso, irmãos, tem tanto espírito ruim assombrando a vida de crente por causa da desobediência, abandono de Deus, escolhe qualquer outra coisa menos Deus. Aí vem os espíritos ruins, vem o diabo, como os mais antigos dizem, os mais tradicionais dizem, deu brecha. Você deu brecha, irmão. Ô irmã, você deu brecha. Por isso sua casa está com essa bagunça, por sua vida não tem parada, não tem acerto, você deu brecha. Ou seja, irmão, você fez uma má escolha. Você escolheu errado. E hoje, antes de qualquer coisa, antes de eu querer dizer que Deus tem bênção para você, que Deus vai derramar as bênçãos sobre você, que você vai prosperar, que você vai, eu preciso dizer para você, para qualquer outro, arrependa-se e adore e volte seu coração para Deus verdadeiramente. Se assim não proceder, se assim não for, não vai adiantar nada. Não adianta sacrifício, não adianta religiosidade, não adianta mudar de igreja, não adianta ir atrás de outros pastores, não adianta de mudar de endereço, de casa, de emprego, de nada. Às vezes eu fico relembrando de algumas dificuldades que eu tive nos empregos, bem lá no comecinho da minha vida, de ser crente. Aí eu ficava pensando, hoje eu pensei, nossa, tanta oportunidade de me dar bem e eu não enxergava. Eu era rebelde. Eu queria o aumento, eu queria isso, queria aquilo. Eu não queria fazer o serviço ruim. É verdade.
não queria ir até mais tarde, eu não queria fazer hora extra. Lá no comecinho. Depois a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo que o patrão é o senhor, o patrão é o patrão. Eu sou empregado. E se eu preciso do emprego, eu tenho que agradar o patrão. Deus é Deus, Deus é o meu Senhor, não é isso que nós dizemos? E se Ele é o Senhor, então eu tenho que obedecer Ele, porque eu preciso dele. Ele sem mim, Ele é patrão. Ele é outro empregado. Jesus sem mim, Ele continua sendo Jesus. E Ele vai se aproximar daquele que confia nele e ama Ele. E eu, perdão a expressão, né? Como dizia o pastor Francisco, eu vou me lascar todo. Porém, se perseverardes em desobedecer, perecerei vós e o vosso rei. Irmãos, acabou, tá? Neste capítulo 15, nós vemos como é desastroso ir contra a vontade de Deus. Olha o desastre que aconteceu na vida de Saul. Saul recebe ordens através do profeta Samuel da parte do Senhor com respeito a Amaleque. Amaleque é um conhecido de Deus muito antigo, os amalequitas, né? Mudou o rei na época de Saul, mas lá no passado, quando o povo saiu do Egito que ia para o deserto, eles foram o primeiro a tentar intervir, a impedir o povo de Deus a atravessar. E Deus amaldiçoou eles. Ele falou: olha, eu não vou esquecer disso não, vou botar aqui, um dia nós vamos acertar a conta. E aqui nesse dia Deus resolve acertar as contas com os amalequitas. Aí de Samuel vai lá, fala para o Saul, juntar os valorosos, e acabem com Amaleque, desde o velho ao moço, desde o moço à criança, animais, nada deles vocês tomarão como despojo. Ou seja, Deus pediu para exterminar. E eles foram. Conseguiram êxito. Deus deu vitória para eles. Mas na hora ali dos confrontos finais, na hora de... Aí um começou a dizer assim: nossa, né, essa jovenzinha é muito bonitinha. Não vou matar ela não. Vamos levar ela para o arraial. Nossa, tem muita joia aqui nessa fenda, muita prata, muito ouro. Não, vamos pegar para nós, nem tudo é ruim, tem coisa boa aqui. Aí o Saul pega e dá ordem para que não toquem no Amaleque, no rei lá. Eu quero ele vivo. Qual foi a ordem que Samuel deu? Através da vontade de Deus para Saul? Exterminar. Não pegar nada, não tocar em nada. Deixar tudo lá. Não foi? Aí o povo entre si resolve que não. Algumas coisinhas dá para aproveitar. Vamos prestar atenção, irmãos. Em Êxodo 17, do 8 ao 13, os amalequitas são citados aqui como os primeiros opositores a Deus e a Israel no deserto. Representam todo o poder de oposição a Deus, de rebeldia, de pecado contra Deus e de perigo ao seu povo e à sua verdadeira palavra. Saul era responsável pela total destruição dos amalequitas e seus perversos caminhos tinham que ser extintos. Usando um falso zelo religioso como desculpa, Saul não cumpriu totalmente a ordem de Deus a respeito dos amalequitas, sendo a seguir rejeitado por Deus como rei. Já vimos aqui. O grau de iniquidade, irmãos, de crueldade
permanente rebelião desses povos era tão grande que a saída daquelas crianças inocentes da face da terra era um ato de misericórdia de Deus. Vocês vão entender. Muitos leem o texto e falam, nossa, mataram até as crianças. Mas irmão, eles viviam numa sociedade tão perversa, tão mal, tão cruel, que o futuro deles era incerto na questão do caráter deles. Eles iam se tornar ruins como os pais, como os tios, como os avós, com certeza. A palavra não diz assim, ó, as más conversações corrompem os bons costumes. A má criação corrompe o futuro da criança. Então é um ato de misericórdia. Por quê? Melhor eles estarem com Deus na sua inocência. Entendem isso? Do que eles crescerem em rebeldia contra Deus e Israel. Vocês se lembram do dilúvio? A palavra de Deus diz assim, ó, que nos dias de Noé eles casavam-se, davam-se em casamento e nem faziam questão de Deus, do Altíssimo. Não era assim? Se casavam, eles procriavam. Então tinha crianças, tinha bebês, tinha mulheres grávidas. Mas a chuva veio e matou todo mundo. A justiça de Deus é algo sério, irmãos. Deus nos ama tanto, 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 que Ele não pode ir contra a justiça dele quando nos tornamos rebeldes. Entende? Quando a maldade do homem supera todas as expectativas de Deus, e Deus olhar para um membro da sua criação e ver a impossibilidade do arrependimento, da conversão, não, nós estamos lascados. Deus abre mão de nós. Olha quantas pessoas aí numa situação ruim, morrendo assim, de cada forma, por cada coisa. Irmãos, mas pensa, analisa o lado espiritual. Não estou querendo julgar, condenar, dizer, não, tinha que morrer mesmo. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo, não poderia ser diferente. Eles não poderiam alcançar a misericórdia e os livramentos de Deus que Deus tem prometido quando há obediência no nosso coração, sim ou não? Sim. Amém. Olha quantas mulheres sendo assassinadas, mas olha a vida de comunhão com Deus, com elas, delas em relação a Deus. Olha quantos homens, criminalidade, aí morrem, aí todo mundo. Mas olha a situação. Então Deus, o que está acontecendo? Deus está lançando, deixando eles viverem as suas próprias consciências, abrindo mão. Tá bom, então. Mas se o meu povo que chama pelo meu nome, né, se arrepender, não é? Deus, com tristeza, irmão, em pesar, resolveu destruir todos com o dilúvio. Crianças, bebês e tal. Lá em Gênesis 6 está isso. Mas no caso de Saul, Deus resolveu que os amalequitas tinham de ser totalmente aniquilados. Era melhor as criancinhas amalequitas morrerem no estado inocente que viviam do que crescerem e serem pervertidos pelo coração ruim dos seus pais. No versículo 9, capítulo 15, nós vemos que Saul e o povo não quiseram destruir totalmente. Saul se rebelou contra Deus, desobedecendo suas determinações, não tinha em seu coração desejo de obedecer ao Senhor, achava que a palavra de Deus era boa, mas não precisava ser cumprida ao pé da risca, ao pé da letra. A palavra de Deus era boa, mas difícil de ser obedecida por causa do coração duro. E isso custou sua posição diante de Deus e diante do povo. Sabe que a igreja de hoje corre esse risco? É muito bom ver o culto, é muito legal o louvor,
A igreja é legal, colorida, iluminada, cheia de luz, ou sem luz. Vai obedecer a palavra, não é tão necessário. Não é bem assim. Irmãos. A igreja é numerosa, cheia, muita gente. Nossa, o pastor não conhece nem todo mundo. Conhece só aqueles que estão ali com ele, ministrando, faz as reuniões, conta os dízimos, as ofertas. Esse eles conhecem. Alguns poucos ele conhece. A grande maioria ele não conhece, é só número, irmãos. Mas Deus conhece. Aleluia, Jesus. Deus conhece. Deus conhece o meu, o seu coração. E Ele quer saber se nós estamos prontos, dispostos a obedecer.